Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos e vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Pragas de Edir Macedo pega, meu irmão, porque eu me lembro do Valdomijo aqui fazendo frente a ele, inclusive eles mesmos fizeram uma pesquisa pra lá, né? E vendo que a maioria da turma que estava saindo da Igreja Universal estava indo para a Igreja Mundial do Poder do Dinheiro. E aí rolou aquela treta, né? O próprio Edir Macedo dizendo que a igreja do Valdomijo estava cheia de demônios e isso e aquilo, né? Uma treta por interesse, é uma coisa que você vê que é lamentável, né? Bem longe do verdadeiro evangelho. Mas enfim, de lá pra cá, meus irmãos, foi só atropelo na vida do pastor Valdomijo. Já falei pra vocês, né? Da própria família dele, da filha, né? Isso não é particular de nada, né? Embora as plataformas hoje estejam até tentando passar o pano, né? Nisso, não é para proteger a pessoa, não tem nada a ver, são pessoas públicas, isso foi noticiado e a gente está comentando uma notícia, né? E tem esquema aí de desvio de dinheiro, traição e um monte de coisas que é lamentável para qualquer pessoa, ainda mais para quem se diz, né, ser um apóstolo. E aí, a dica de Mateus Aires, né, vem confirmar que não tá fácil para Valdomijo. Então veja só, essa matéria tá na UOL, diz o seguinte, ó: Justiça manda despejar templo de Valdomijo e autoriza arrombamento. Matéria de 7/6/2023. Todo mundo sabe que o Valdomijo não costumava pagar os aluguéis nem na época das vacas gordas, ele já era de dar canseira nas pessoas, né? Muita gente, né, aposentado, tudo que tinha durante a juventude para conseguir aquele patrimônio e aí aluga, né? Aí, não, uma igreja, aluguei a igreja de Valdomijo. Agora eu vou ter minha rendazinha certa, minha renda extra certa. Quem disse isso? Pessoas com anos de aluguel ali atrasado e sem poder tirar o cara porque a justiça brasileira é lenta, né? Inclusive isso é uma coisa muito triste quando a gente compara com países de primeiro mundo como os Estados Unidos. As marcas, por exemplo, de carro, já comentei isso aqui pra vocês, e isso eu vi com pessoas que eu conheço mesmo, a pessoa aí tem um problema com garantia, mandar para a autorizada fazer o serviço, não ficar como a pessoa quis, e ela ir de novo lá na concessionária, na loja, né, dizer, olha, comprei zero, já mandei para a autorizada de vocês, não funcionou, né, não consertou o carro está com o mesmo problema, e agora eu vou levar para outra oficina, e vocês vão pagar. E, de fato, a empresa paga. Quer dizer, agora tudo isso rápido, né, de forma muito rápida mesmo, porque a lei se cumpre. Já no Brasil é o contrário, as próprias empresas sugerem a você que procure a justiça, né? Porque ela sabe que o processo vai ser tão lento e você não vai esperar, principalmente em termos de garantia. Você compra um carro aí com 1 ano, 2 anos de garantia, você não vai passar 6 meses, 8 meses para resolver um problema, você não pode mandar outra pessoa mexer, né? Então eles mesmos dizem, olha, não, vai, resolve aí na justiça, né? Já porque se aproveita do sistema, então é muito triste isso. E aí eu acho que o Valdomijo seguia nessa mesma, né? Ó, tá achando ruim que eu não tô pagando o aluguel do teu próprio imóvel, então te vira, vai pra justiça, né? Sabendo que a justiça é lenta, mas essa lentidão um dia chega. E esse dia passou-se anos, né? Lembra daquela infame matéria do Marcelo Rezende, né? Mostrando todas essas coisas, essas incoerências? Pois bem, a Justiça Paulista determinou que a Igreja Mundial do Poder do Dinheiro, fundada pelo apóstolo Valdomijo Santiago, desocupe o imóvel onde funciona a sua sede na cidade de Guarulhos, São Paulo. A ordem do despejo... Parece ser uma madruga, né? A ordem do despejo foi dada pelo juiz Arthur Pessoa de Melo Moraes, que já autorizou, inclusive, o arrombamento do templo com apoio da polícia, caso a determinação não seja cumprida. O imóvel foi alugado pela igreja em outubro de 2021 por um valor mensal de R$55 mil. A Igreja Mundial, no entanto, não fez todos os pagamentos acordados com a TRV, Administração e Participação Proprietária do Imóvel. A Igreja Mundial, no entanto, não fez todos os pagamentos acordados com a TRV, Administradora e Participação Proprietária do Imóvel. A dívida é calculada hoje em cerca de R$157 mil. A Mundial se defendeu no processo, argumentando haver um excesso na cobrança, uma vez que a empresa locadora não teria contabilizado todos os pagamentos efetuados. Disse a Justiça, né, o Valdomijo, aqui é a defesa dele, disse a Justiça passar por dificuldades financeiras, principalmente em razão do longo período de sunga-monga. Afirmou ser uma instituição religiosa sem fins lucrativos e que depende inteiramente da ajuda dos fiéis para se manter, sei, né? Há quem diga as suas fazendas, os seus jatinhos,
e tudo mais que a gente já sabe. A justiça deu razão à empresa TRV e a igreja não pode mais recorrer, pois o processo já transitou em julgado. Fundada em Sorocaba em 98 por Valdemígio, um dissidente da igreja, um herege da Igreja Universal, a Mundial tem cerca de 6 mil templos, de acordo com seu site na internet. Por conta da crise financeira, a igreja é alvo atualmente de centenas de ações de cobrança. Centenas. Então, o que ele tem de templo, ele tem de cobrança. E aí encerra a matéria, né? Do Valdomígio, né? É por isso, meus irmãos, que olha, a pior coisa que você pode ter na sua vida é coisas mal adquiridas em cima, né, da inocência das pessoas. E aí eu volto a repetir o que eu já falei em todos os vídeos que a gente comenta sobre o Valdomígio e outros pastores, né? Esses falsos pastores, eu já disse, eu separo as coisas. Tem pessoas de bem, né, que estão ali mesmo para falar do evangelho, para ter comunhão entre os irmãos mesmo. Isso é uma coisa muito boa, muito benéfica. Esse negócio de ficar isolado achando que sabe de tudo, na minha opinião, não dá certo. As pessoas têm mesmo que conversar sobre Deus, se reunir para falar em nome dele, e tenho certeza que ele fica muito feliz com isso, né? Eu não sou extremista de forma nenhuma. Mas infelizmente, por conta dessa boa vontade, o bom coração das pessoas, aparecem esses elementos como o pastor Valdemígio e Feliciano, Pedindo Mais Cedo e tantos outros, né? O R.R. Suado e tantos outros. Esses caras fazem uma verdadeira manipulação com a palavra, né? E usa para manipular os leigos. Quando apareceu a internet, essa casa começou a ruir, né? Você vê agora o Edir Macedo está muito mais rico do que antes, né? Quando ele dependia mais da igreja, ele agora está muito mais rico. Por quê? Porque agora ele virou banqueiro também, está comprando um banco. E isso representa para nós, meus irmãos, que o cara está vendo a maré mudando, né? A maré está mudando e ele já está migrando para outra coisa. Não que ele vá deixar o templo, né? O templo sempre vai dar dinheiro, isso é fato. Mas não dá as mesmas quantidades de antes. Eu até digo a vocês que nunca deu o suficiente para justificar o que muitos desses caras têm. Vou parar por aqui porque eu não posso provar, né? Mas você já parou para pensar, né, dos bilhões e bilhões que os negócios ilegais, como o tráfico, por exemplo, e eu falo tanto de armas como daquelas substâncias, né, que são proibidas, prefiro também não dizer o nome, mas aquilo ali movimenta um mercado das sombras de bilhões de reais todos os dias. E a pergunta é, como é que esse dinheiro circula livremente, né? Porque você sabe, se por acaso agora chegasse na tua conta R$1 milhão, você provavelmente seria preso. Você tem que declarar, né? Como é que você conseguiu esse dinheiro? De onde ele veio? Você sabe que todo mundo que ganha X valor, né, precisa declarar imposto. Você não pode simplesmente aparecer com R$1 milhão. No entanto, né, esses negócios, tidos como ilícitos, movimentam esses bilhões todo mês, ninguém pega, né? Ao mesmo tempo você vê o acúmulo excessivo em algumas figuras aí que parece que estão acima da lei, né? A gente prefere pensar que não, mas eu vou dizer para vocês, meus irmãos, existe muita coisa errada aí que a gente só arranha a superfície, literalmente, o que tem por baixo daquilo ali, daquela capa grossa, né? A gente só faz uma ideia, mas ver mesmo, nós não tem nem noção, porque é muito pior do que a gente imagina, né? Tem muita coisa envolvida ali. Então, meus irmãos, isso que está acontecendo com o Valdomígio foi uma falta de adaptação dele, né? Ele não se adaptou às redes, ele achou, né? Você vê inclusive isso, a força dele, né? Aquela tentativa desesperada dele de se manter sempre na mídia. A mídia querendo cuspir ele, porque tem essa agenda aí 2030 para ser cumprida, ou seja, para apagar a espiritualidade a qualquer custo, principalmente as que envolvem o cristianismo. E aí ele insistiu naquilo, né? Tava dando certo, eu tô ganhando dinheiro, eu vou continuar. E fazia de tudo, e pedia doação. Acabou que cada vez ele tem menos tempo, o alcance da mídia e o respeito que as pessoas têm às informações que ela passa diminui cada dia drasticamente mais, né? E ele ficou naquela, o que é que eu faço agora? Agora que os feijões, né, meus irmãos? O Valdomígio realmente ele é mais um comediante, na minha humilde opinião. Ele é muito mais um comediante do que um pastor, né, meus irmãos? Porque o bicho tinha criatividade, viu? Ele vendeu colher ungida, né, de pedreiro, uma colher ungida de pedreiro, e ainda dizia, olha, não vá usar ela na massa não, rapaz, você tá doido. Não usa ela na massa não, porque a colher era tão ruim, era tão insignificante, nem pra colher de pedreiro servia, mas era uma colher de pedreiro, né, que você pagava uma fortuna, acho que R$1.000, nem lembro da época, mas era mais ou menos isso, né?
Você pagava uma fortuna e nem na massa podia botar ela, de tão tranqueira que era, né? Aí eu lembro que a gente trazia aqui, inclusive também, família, nos vídeos mais antigos, é bom relembrar, né? 14 anos de história. Teve outro vídeo também que a gente mostrou um cara que caiu a real, né? E ele dando depoimento. Ele disse, olha, eu comecei a perceber que essas igrejas não estão realmente interessadas em Deus porque eles estavam vendendo umas garrafinhas lá com água ungida de Israel, né? E aí chamaram ele estavam aqueles caras bem devotos mesmo, né? Dando dinheiro certinho, não faltava um culto, sempre ali trabalhando de graça para esses pastores. E aí chamaram ele, só irmão, a gente tá vendo que você tá firme na fé, a gente vai colocar você para ajudar a gente aqui em alguns assuntos internos da igreja, né? E aí, não, beleza, ficou todo feliz, né? Você agora vai com a gente pegar a água ungida de Israel. Eu disse, poxa, será que eu vou para Israel, mano? A água ungida de Israel vinha de uma torneira, né? Começou a encher lá as garrafinhas com água de torneira, né? E as pessoas achando que aquilo ali era vinda lá de Israel abençoada. E aí ele perguntou, ô irmão, mas isso aqui não é enganar o povo? Eu disse, não, irmão, porque olha só, o povo tá querendo uma água milagrosa. E a partir do momento que o pastor ora na água, tanto faz se ela é de Israel ou se é daqui, ela já tá abençoada. E aí ele ficou pensando, sério, mas rapaz, isso aí tá meio estranho, mas de todo jeito não era pra mentir, né? E aí ele começou a perceber ali a matrix religiosa que ele tava a partir desse momento, né, meus irmãos? É muita história nesse canal aqui, né, família? A gente já falou de muita coisa juntos aqui, né? Já tivemos raiva, já concordamos, já discordamos e estamos juntos aí seguindo, né, família? Então eu agradeço muito vocês. Eu faço o vídeo aqui assim, batendo um papo com vocês, porque é muita onda, família, é muita onda mesmo. Então é isso, o valdomismo tá literalmente, a polícia tá arrombando a igreja do cara, né, a porta da igreja do cara. É fazer o que, né, família? Enfim, é isso que acontece, né? Com as pessoas que não respeitam mesmo o Criador, porque a mão pesa mesmo, a mão de Deus pesa. É isso, fique com Deus, deixa a tua opinião, mesmo que você defenda. Davi defende o valdomismo, então defenda aí, tá certo? A sua opinião aqui será sempre respeitada. Fique com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!